Bom dia, meus amores, como vão vocês? Como foi o final de semana? Foi bem? O meu também, com muita saudade de vocês. Vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Vamos começar por produção de texto. Na aula de produção de texto hoje, vocês vão ler novamente Os Caixinhos de Cecília, de Suelane Ribeiro, e ilustrações de Caio Agan. Lembram da história? É o nosso livrinho paradidático, Os Caixinhos de Cecília, né? Então, Cecília é uma menina muito linda, que ela tem os seus cabelos cheios de caixinhos. E o resumo da história diz o quê? Que Cecília era uma garotinha muito alegre e risonha. Gostava de fazer muitas perguntas e queria saber de tudo. Mas o que ela queria mesmo era entender por que tinha o cabelo cacheado. Se sua mãe e sua irmã tinham cabelo liso e o seu pai tinha a cabeça raspada. A menina se achava feia e desejava ter um cabelo igual ao da sua irmã. Será que ela conseguiu mudar seu cabelo? Ou será que aceitou os cachinhos? Então, e aí? Vocês leram a história, não é? Realmente, nós temos que nos aceitar como nós somos, como Deus fez a gente. Se Deus fez a gente cabelo lisinho, vamos ter o cabelo lisinho. Se Deus nos deu cabelo encaracoladozinho, vamos ter cabelo encaracolados, não é isso? Então, nós temos que aceitar a nossa cor da pele, a nossa cor do cabelo, cor dos olhos, o formato, não é? Porque foi Deus que fez a gente. Então, se Ele fez a gente assim, é porque Ele quer a gente assim, a gente é feliz do jeito que é. Então, nós vamos fazer uma história, vocês vão reescrever a história de Cecília, Os Caixinhos de Cecília novamente. Vocês leram e agora vocês vão reescrever a história, vocês vão contar essa história. Mas vocês não podem esquecer que, mesmo se tratando de uma história que a gente já conhece e de uma reescrita, vocês vão ter que colocar o título da história. Qual é o título da sua história? Os Caixinhos de Cecília. Quando aconteceu essa história? Quem faz parte dessa história? E aonde aconteceu? Então, quando aconteceu essa história? Quem são os personagens e aonde aconteceu? O desenvolvimento, o que aconteceu, por que e como isto aconteceu. E conclusão é como terminou a história. Então, nessa atividade, vocês não vão inventar, vocês vão reescrever, vocês não vão criar. Vocês vão reescrever a história, tá bom? De Caixinhos de Cecília. Então, vocês têm que colocar o título, que é Os Caixinhos de Cecília. Quando aconteceu, não tem que ser tudo que está na história. Agora, é você contando, é a sua versão da história, tá bom? Essa é a nossa tarefa de produção de texto. Já na nossa aula de caligrafia, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar com M pós-vocálico. O que é isso, M pós-vocálico? É o M depois da vogal. Então, vem primeiro a vogal e depois a letra M. Então, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, o M vem depois. Então, a gente vai formar um padrão silábico. A gente vai formar a família do M pós-vocálico, o M pós-vogais, que são an, em, in, on, Então, o padrão silábico é an, em, in, on, Vamos lá ler? Ambulância, ambulância. Combate, limpo, sempre, ímpar, umbigo, campo, carruagem, bombom, umbo. Quando vocês veem e leem essas palavras, o que é que vocês percebem? Isso que elas foram escritas com an, em, in, on,
Mas tem uma outra regra aí. Qual é? Que presta atenção qual é a letra que vem depois da letra M. Quais são as letras que vêm depois da letra M? São as consoantes B e P. Por quê? Porque antes de P e B se escreve M. Tá vendo? Antes de B vem M. Antes de P vem M. Então, ele diz que é o padrão silábico do M pós-vocálico. M depois de vogal. E também entra a regra que o M eu escrevo antes de P e B. Eu não vou escrever o AN com D. Não, porque o M ele só vem antes de P e B. Então, na atividade, no livro de vocês de caligrafia, isso mesmo, no livrinho de caligrafia de vocês, vocês vão ler o texto plantas alimentícias. O que é planta alimentícia? São plantas que alimentam. São as que servem de alimentos para o homem, consumidas diretamente ou preparadas. Algumas forrageiras podem ser citadas nesta categoria, como a soja, o centeio, a cevada, a aveia e o milho. Aliás, os alimentos mais antigos da humanidade. Provavelmente os primeiros a serem cultivados pelo homem primitivo. São o trigo, a cevada e a aveia. As primeiras civilizações orientais cultivaram depois o arroz, a ervilha e a lentilha. Com esta última é que Jacó preparou o guisado vermelho para comprar a primogenitura de Esaú, conforme consta em Gênesis. Então, o que é que você vai fazer na tarefa? Você vai copiar 3 palavras do texto em que o M apareça pós-vocálico. Então, o M apareça depois da vogal. E escreva, lembrando que esse M pós-vogais, vai ficar entre uma vogal ou entre o B e o P, tá bom? São 3. Você vai escrever 3, escolher 3 palavras e escrever 3 frases com ela. Para cada palavra, uma frase. Depois, complete o final de cada palavra com a letra M. Depois, separe as sílabas. Então, de um lado, você vai botar o M no final da sílaba, da palavra. E do outro lado, você vai separar. Por quê? Além do M vir antes do P e do B, ele também se escreve em final de palavras. Próximo. Complete as palavras com an, em, in, on ou Depois escreva nos espaços abaixo. Lembrando, quando a letra é minúscula, ela vai ficar dentro daquele espaçozinho verde, mas que as letras que têm pernas, elas vão descer, tá bom? Vão ficar na linha de baixo. Aí vocês vão fazer ambulância, tambor, combate, limpo, sempre, lampião, umbigo, campo, tromba. O próximo você vai ler o texto. Dona Amparo limpa-limpa. Dona Amparo limpa-limpa tem mania de limpeza. Sempre que vê uma sujeirinha no ambiente que está, não esbirra nem reclama. Levanta-se e vai limpar. Então, você vai copiar, já está escrito, o texto já está escrito nas pautas verdes, e você vai copiar igualzinho a que está em cima, respeitando a letra minúscula dentro do espaço verde, a maiúscula ela vai subir, e as letras P, Q, J, elas têm perninhas, elas vão ter lá embaixo. Boa aula, boa tarefinha e até amanhã. Não esqueçam que o novo horário do nosso encontro, da nossa aula virtual, que vai ser amanhã às 8 horas da manhã. Estejam com o livro de português, que nós vamos estudar português e já fazer a nossa correção. Lembrando, amanhã, nosso encontro virtual, nossa aula virtual, será às 8 horas da manhã, não mais às 9h30, e sim
às 8 da manhã, tá bom? Mãos à obra e até amanhã. Beijo, amo vocês.